Será que todo mundo deve ter filho? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheço e nós tivemos essa reflexão. Porque, gente, tem gente que não consegue dar o básico para os filhos, mas continua tendo mais e mais filhos. Eu fico me perguntando, isso é justo com a criança? Eu moro na periferia e aqui próximo tem favela. Tem favelas próximas, mas tem uma bem mais próximo de nós, né? Da minha casa. Todos os dias eu vejo situações que me fazem refletir muito sobre o assunto. E também, semana passada, uns dias atrás, eu assisti um vídeo de um rapaz falando que pobre não deve ter filho. Eu já tinha também assistido outro vídeo dele e de outras pessoas também. Uma moça em uma rede social, eu não sei qual é, eu imagino que qual seja, mas assim, eu não sei qual é a fonte do vídeo dela. E ela falou que pobre não deve ter filho. E ela realmente se mostrou assim numa situação precária de vida. E aquilo me fez refletir. Semana passada, também, nós fomos fazer algumas doações neste emprego que eu estou agora. Foram montadas algumas cestas básicas e fomos fazer algumas doações. Eu fui chamada para ajudar a entregar essa comida, né, essa cesta básica para essas pessoas, algumas roupas para doações que foram entregues, né, na escola para um bazar, e aí foram separadas e foram montados kits para ser doado de roupas para aquelas famílias carentes e também kits de comida. Mas para ajudar, deixa o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa conversa. Então eu vou contar este exemplo que eu vivi. Dias atrás, eu conheci, em meio a esse trabalho voluntário, uma mulher que ela já tem 6 filhos. Todos moram numa casa, justamente nessa invasão, essa casa tem 2 cômodos. Lá dentro, um filho acaba criando o outro. No caso, o filho mais velho acaba criando o outro filho. Os filhos mais novos, né? Porque, pasmem, ela está grávida de novo. E a situação dela, gente, é bem precária. A casa não tem saneamento básico, vive suja, né? O marido passa o dia no bar bebendo, foi o que ficamos sabendo. E quando entra dinheiro, ele é gasto em lanche, em besteira, nunca em coisas que realmente fazem a diferença para os filhos. Isso não é só lá na favela não, gente. Aqui na periferia, que eu moro, acontece muito isso. Tem também, assim, muitas pessoas que são carentes, você vê que elas não têm condição de ter filhos ainda, não se preparou para isso, mas toda vez que entra um dinheiro de algo, de algum benefício que ela receba, ou de alguma doação, ela vai pro mercado, ou ela vai pra barraquinha de lanche, ela leva os filhos para lanchar. Não tô dizendo que ela não tem que fazer isso, mas às vezes ela faria outra coisa com aquele dinheiro naquele momento e deixaria o lanche para depois. Não, assim, eles realmente não têm o controle disso. Eles compram lanche, compram o que eles querem, assim, besteira mesmo, coisas assim que não seria necessária. Às vezes, levar aquela criança numa consulta, porque às vezes está esperando ser chamado para uma consulta, já está na fila do SUS há muito tempo e não consegue. E aquele dinheiro serviria para algo mais assim, para um dentista. Mas não, se compra bobagens para os filhos.
Isso acontece muito. Criança crescendo sem cuidado, sem comida de verdade, só comendo bobagens, sem estrutura. E para muitos pais isso parece até normal. Na minha visão, o básico para criar um filho é ter comida na mesa todos os dias, garantir uma escola decente, garantir que o seu filho pratique, faça alguma atividade ali que a criança goste, que a criança se adapte, para que ela não passe o dia na tela, né? Porque aqui acontece muito assim. As pessoas são carentes, independente de morar na periferia ou na favela, que é onde começa. Porque na periferia tem um saneamento básico, já tá tudo assim organizadinho. Mas tem pessoas que não tem o mínimo ainda, tá, gente? Não tem como garantir comida na mesa todos os dias para os filhos, não tem como garantir uma escola decente, os filhos às vezes não frequentam a escola como deveriam frequentar, não tem acesso à saúde. Aqui nós temos saúde assim. Tem as unidades de atendimento, tem posto de saúde, tem UPA, tem posto de saúde, tem posto de saúde, tem UPA, tem hospital. Hospital, na cidade que eu moro, não tem, é na cidade ao lado. Mas não é tão distante daqui. O negócio é ser atendido, tá? Você pode levar até 6 horas para ser atendido, 8 horas. Teve caso de pessoas levarem 12 horas para ser atendido. Eu mesma tive um problema num dente que ele precisava fazer um canal na época. Bom, eu fiquei na lista do SUS 2 anos. Eu nem esperava mais ser atendida. Eu já tinha até pago para ser feito o canal, porque eu pensei que iria ser mais rápido. Então, em um dia, meu dente estava assim, já tinha meses já que eu estava esperando, quase 1 ano. Na fila, a mulher, a enfermeira eu ia lá me informar e às vezes eu tinha uma que falava assim, logo você vai ser chamada e tal. Você tá na fila ainda, na fila tem várias pessoas na sua frente. Eu pensei, eu não vou ser atendida, então eu vou ter que pagar esse tratamento. E quando eu fui chamada só para fazer o canal, não ia fazer tratamento nenhum nos outros dentes, se caso necessitassem. Já tinha 2 anos eu na fila. Olha, eu não esperava, eu fiquei surpresa. Então, assim, realmente a saúde bem demorada, não é algo que vai ser resolvido logo. Outra coisa as pessoas também precisam morar num lugar mais seguro, né? Longe da violência. Tem colegas assim que eles falam, as pessoas moram em lugares tão vulneráveis, né, à violência, e criam os filhos ali, em qualquer ambiente. Bom, eu acredito também que tem um pouco de verdade nisso. Pelo menos proporcionar um mínimo de lazer para os filhos, como um passeio em família de vez em quando. As pessoas deixam os filhos passearem na hora que eles querem. Tipo, as crianças ficam muito assim, soltas, tá? Eles jogam bola no final do dia ou na hora que eles querem. É algo assim, gente. Não tem parquinho para as crianças brincarem ali com a areia, terem contato umas com as outras. E o parquinho, por quê? É bem complicado aqui. Já foram feitos alguns parquinhos daqueles de quadra, né? Entre quadras para as crianças. Mas os adultos estragam. E passam pessoas, né, um pouco embriagadas. E outros usos, né, de entorpecentes.
E essas pessoas acabam danificando esses espaços públicos. Eles quebram, gente, bancos para você sentar. Bem aqui próximo tem uma praça e já foram danificados vários bancos de cimento. Os bancos foram feitos de cimento. Mesa de cimento eles danificaram. Então, assim, é algo bem difícil se ter o lazer para as crianças na periferia. Outra coisa também, os pais frequentam muito ambientes como bar. E nisso, os pais acabam levando os filhos. Então ali os pais estão embriagados, os bares não têm espaços, né, de recreação para as crianças. E as crianças acabam brincando na rua. Então elas brincam muito na rua ainda. É um pouco assim, falta segurança, falta esse lazer. Parece pouco, mas infelizmente aqui perto na favela, muita gente não consegue oferecer lazer para os filhos. Os pais, geralmente, ou eles estão trabalhando e aos finais de semana, ou a mãe leva os filhos para algum parque que é um pouco distante daqui para as crianças terem um lazer, para algumas cidades satélites que tem lazer e para as crianças ali, mas ou a mãe ou o pai, porque um ou outro está trabalhando, então alguém proporciona, mas isso é muito pouco, tá? Em relação à população de cada cidade, né? E então nisso as crianças ficam muito vulneráveis, elas ficam muito na rua. E dizendo, mas pobre tem direito de ter filhos. Claro, direito todo mundo tem. Mas a pergunta é, a criança tem direito de nascer em condições mínimas de dignidade? Você acha que pelo adulto ter direito, ele tem direito de gerar uma criança numa situação que ele ainda não se organizou para ter filho ou para ter filhos? E já que ele não pode dar uma condição digna, porque eu falo de um lugar que eu vivo, que eu conheço desde criança. Eu fui criada numa periferia e praticamente nós morávamos em condições de favela no começo, sem saneamento básico. Eu e meus irmãos fomos criados neste lugar, sem saneamento básico direito. Minha mãe trabalhava, saía de casa muito cedo, chegava à noite, bem cansada, mas ela também tinha que dar continuidade, tinha que fazer o trabalho também na casa dela, ela fazia na casa dos outros, e chegava em casa, ela fazia na casa dela. Ela fazia assim o que ela podia, o que ela conseguia fazer. Aos fins de semana, a minha mãe ainda tentava levar a gente para algum lazer. Eu lembro de uma infância assim, mas eu via também muita falta ali, uma certa necessidade, mas a minha mãe fazia o que ela podia. O meu pai trabalhava direto e outra coisa, meu pai também já tinha outra família e ele dava prioridade para outra família dele, dos irmãos dele, coisas assim, mas, né, isso é um outro assunto. Eu sou uma pessoa que tenho propriedade para falar disso, que o pobre não tem, muita gente pobre não tem a mínima condição de ter filho. E eu concordo com essa moça. Eu achei o vídeo dela chocante. Eu fiquei assim, ouvindo ela, imaginando tudo que ela falou. Na minha família, tem pessoas que não estão preparadas e não estavam preparadas para ter filhos. Muitas pessoas na minha família, elas viveram de benefício social e criaram os filhos assim, até filhos com pai mesmo, e assim o pai e a mãe dentro de casa,
e ainda recebiam benefício e sustentavam os filhos, os pais. A Mel tá aqui, ó, fazendo barulho. Os pais quase não trabalhavam e são famílias assim, de 6 filhos, de 4, de 5, sem a mínima condição. Teve parentes que não estudaram, então não tiveram nem a educação básica mesmo garantida, porque tiveram que trabalhar cedo, ainda criança, com 12 anos ali, né, claro, na adolescência, tiveram que trabalhar para ajudar dentro de casa, porque o benefício não dava. Eu também tenho parentes que não tiveram uma boa relação com o pai. Eu tive e tenho, né? Que não tiveram boa relação com os pais, principalmente com o pai. O pai não estava preparado para ter filho naquele momento. Bem complicado. Então você cria adultos assim totalmente disfuncionais. E é justamente por isso que pobre tem que pensar se realmente precisa ter filho, colocar mais uma pessoa no mundo para passar pelo mesmo sofrimento que ele passou e que ele está passando. Olha, gente, o que a pessoa está fazendo para mudar a realidade dela? O que a pessoa está fazendo para mudar a realidade da geração dela? Para que isso não se repita, para que a escassez não se repita novamente. Eu vejo muita gente que se apoia em auxílio do governo para sustentar os filhos. Mas será que isso resolve? Ou será que é só para mantermos pessoas presas? Mas será que isso resolve? Ou esse tipo de benefício é só para manter as pessoas presas, acreditando que a vida é só aquilo? Então eu te pergunto, você acha certo ter filhos sem poder oferecer o básico? Na sua opinião, o que poderia mudar essa realidade? É a minha visão, baseada no que eu vivo e no que eu vejo e escuto todos os dias aqui na periferia. Eu quero muito ouvir a sua opinião. Então deixa nos comentários o que você acha dessa conversa que tivemos aqui. Em um outro vídeo eu vou falar sobre o benefício social, sobre o auxílio do governo. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Compartilha com alguém para acompanhar mais reflexões aqui, junto com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!